Em Jonas, capítulo 1, verso 4, nós observamos aqui um outro ponto importante da palavra de Deus. Muitas vezes, nós já nascemos de novo, nós já conhecemos a Cristo Jesus, mas isso não significa que nós somos perfeitos. Por isso, muitas vezes, nós vamos cair. Muitas vezes, nós vamos vacilar, nós vamos pecar. E esse pecado, ele destrói a nossa perseverança em obedecer à vontade de Deus. Mas aqueles que têm a fé justificadora em Cristo Jesus são capacitados a jamais desistirem de Cristo Jesus, apesar de falharmos, tá? Então, assim, se você antes de conhecer Cristo Jesus, você era mergulhado em muito pecado, depois que você conhece Cristo, você não deixa de pecar, mas você não volta mais ao estado inicial que você tinha antes de conhecer Cristo. Porque se você voltou a praticar as mesmas coisas e na mesma intensidade que você praticava antes de conhecer Cristo Jesus, então você não foi salvo, você não nasceu de novo. Porque aquele que nasce de novo não pode mais voltar para a barriga da mãe. É uma boa ilustração que eu quero que você observe. Quando nós estávamos dentro da barriga da nossa mãe, nós tínhamos algumas práticas que era pertinente ao interior da barriga. Uma vez que nós nascemos, nós ainda teremos algumas práticas semelhantes ou práticas que nos lembrem a participação na barriga, mas jamais nós voltaremos a viver como se estivéssemos na barriga da nossa mãe, porque a gente já nasceu de novo. E apesar de a gente ainda ser pecador, nós éramos pecadores dentro da barriga da nossa mãe, e nós continuaremos pecadores fora da barriga. Da mesma forma, aqueles que nasceram pelo poder de Deus, que nasceram de novo, vão continuar pecadores, mas não tanto e totalmente como antes. É impossível. Não tem, porque a principal ênfase, a principal característica daqueles que nasceram de novo é o constante crescimento no arrependimento de pecados e no abandono deles. Então, meus queridos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram feitos filhos de Deus pela fé justificadora, ou seja, foram aceitos por Deus como seus filhos porque nasceram de novo, essas pessoas vão perseverar na fé apesar das circunstâncias. E Deus, Ele é tão amoroso, tão poderoso, porque se Ele foi capaz de enviar o seu Filho Jesus para morrer no meu e no teu lugar, para que pela fé em Cristo Jesus nós vivamos para Ele, se necessário for, Deus usará as tempestades da vida, as tempestades naturais, para colaborar para que eu e você possamos crescer cada vez mais na confiança nele, em Cristo. Então as tribulações não são obstáculos, mas são meios para nos aproximar de Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você tem a confiança de que todas as coisas colaboram para nos tornarmos mais parecidos com Cristo até a sua volta. Mas se você ainda não tem essa convicção, se você ainda não conhece Cristo, faça isso hoje. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo, entregue-se a Ele, e então você receberá a fé, o dom de Deus de se arrepender dos seus pecados e crer nele de uma maneira inabalável, apesar de toda e qualquer circunstância que você venha viver neste mundo. Creia em Cristo Jesus, e à medida que você vai crescendo na fé justificadora em Cristo Jesus, você vai crescendo na obediência à palavra de Deus. E esta palavra que você tem que se agarrar, porque ela é inerrante, ela é a palavra de Deus, ela não tem falha, e nela você pode confiar, porque Jesus veio morrer na cruz no meu e no teu lugar, e um dia Ele vai voltar, e vai nos levar, aqueles que têm a fé nele, para a nova criação, onde lá não haverá tribulação, em nome de Jesus.